Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Que Deus esteja abençoando a vida de todos, que nós possamos prestar um culto a Ele de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e que nós possamos sair daqui diferente de como nós chegamos, que a palavra de Deus possa falar ao coração dos irmãos, também as pessoas que estão em casa, que Deus esteja abençoando, que nós possamos estar com o intuito de louvar o nosso Deus, porque somente Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Vamos orar para iniciar o nosso culto. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, nesse momento, na Tua casa, para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Deus. Abençoe todas aquelas pessoas que estão prestando esse culto ao Senhor, aqueles que estão em casa, os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão viajando de férias, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar curando e nos livrando de todo mal, ó Deus. Em nome de Jesus, nós somos gratos pela salvação, nós agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, ó Deus. Abençoe o pessoal da Casa Põe Vida, ó Deus, aqueles que ainda estão enfermos, Deus, que nós possamos estar sempre, ó Deus, contribuindo com aquele trabalho, ó Pai, que nós sabemos que é do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ler um versículo da Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, versículo 12. Durante esse mês nós estamos estudando sobre as marcas de uma igreja segundo o coração de Deus, né? E hoje nós estudamos Atos 2, capítulo 2, a partir do versículo 42, 47, foi de grande importância para nossas vidas, né? Como nós aprendemos lições maravilhosas durante esse mês, baseado na igreja primitiva, né? É a nossa igreja modelo, a nossa inspiração. Que Deus possa estar nos abençoando como igreja do Senhor e que nós possamos a cada dia parecer com aqueles irmãos, fazer com que a igreja seja essa comunidade terapêutica, essa igreja acolhedora, generosa, né? Que Deus possa estar nos dando capacidade de ser uma igreja que ora, uma igreja que pregue, que evangeliza, né? Então, nesse texto, quando a igreja estava nascendo, e ali no dia de Pentecostes, né, quando desceu o Espírito Santo e começou a igreja primitiva, né? E Pedro, durante a sua pregação, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 4, no versículo 12, aqueles homens perguntaram para ele o que deviam fazer para ser salvos. E essa pergunta Pedro respondeu no versículo 12 do capítulo 4. E a partir do 12 ele diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo dos céus não há nem outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Somente o Senhor Jesus foi que abriu o caminho do céu, né? Somente a Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele, né? Por meio da cruz de Cristo é que nós temos acesso à salvação. Foi Ele que abriu o caminho do céu, foi Ele que
derrubou o muro de inimizade que existia entre nós e o nosso Deus. Ele veio e trouxe paz tanto aos que estavam perto quanto aos que estavam longe, fazendo-se um só povo para ser o povo de Deus. E nós louvamos a Deus porque nós somos essa geração eleita, esse povo escolhido, esse sacerdócio real, né, escolhido para levar, anunciar as grandiosidades, as maravilhosas obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu convido a Kênia e a Ana Júlia, a gente vai estar cantando ao Senhor nesse momento, né? Ok. Ei. Cantemos hino congregacional de número 301. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. tristeza Nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. Ser posto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé ele ardor, os teus passos queremos seguir. Teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O hino de número 366.
graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao me cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. É a minha fé e o meu louvor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o meu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Com os nossos avisos, na quarta-feira nós estamos tendo o nosso culto normalmente, de estudo da palavra de Deus e oração. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. E à noite, nesse mesmo horário, às 19 horas, nosso culto solene de louvor e de adoração ao nosso Deus. Eu peço aos irmãos que estejam orando pelos enfermos, pelas famílias da nossa igreja, pelo Ministério Pão e Vida. E aqueles que tiverem as suas ofertas para a Casa Pão e Vida, depois, após o culto, possa estar depositando aqui no gasofilácio ou possa estar entregando para a nossa tesoureira, nossa irmã Cleia. Nesse momento, eu convido a Kênia, ela vai trazer a mensagem do Senhor para os nossos corações nesta noite. Boa noite, irmãos. É sempre uma alegria, uma responsabilidade e uma ansiedade de estar aqui falando para os irmãos. E eu sempre oro e peço a Deus que o Espírito Santo ensine os irmãos e os ajude a compreender mais do que eu vou conseguir expor. Amém? O texto base que nós vamos meditar, que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, está no livro de Esther, no capítulo 4, versículos 15 e 16. Vamos ficar em pé para a gente descansar um pouquinho os bancos, porque depois vocês vão ficar muito tempo sentados. Vamos ler Esther, capítulo 4. Esther, um pouquinho antes de Salmos, antes de Jó. Esther 4, versículos 15 e 16. Esther 4, 15 e 16, na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz o seguinte: Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai,
Ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Oremos. Pai querido, Deus de misericórdias, Tu és o Deus que sustenta todo o universo, Tu és o Deus que sustenta a nossa fé. Que nesse momento, meu Pai, o Teu Santo Espírito possa estar falando por meio da Tua palavra aos nossos corações, para que a Tua palavra nos guie, nos ensine, nos exorte. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. O tema da mensagem de hoje é assimilação ou identificação. Eu não vou, na minha exposição, não vou conseguir falar toda a história de Esther, mas creio que os irmãos a conhecem. Quem nasceu na igreja deve ter várias vezes ouvido ela na EBD. Na MCM, muitas vezes a gente usa a figura da rainha Esther como, né, exemplo de coragem e sabedoria. Hoje nós vamos abordar outros aspectos, né? E quando eu fui estudar o livro de Esther, eu quis saber em que ordem cronológica a história se situava. Então, de acordo com o Manual Bíblico MacArthur, o livro de Esther é o 17º na cronologia literária do Antigo Testamento. E ele encerra a parte histórica. Depois do relato histórico do livro de Esther, nós temos Esdras, falando do segundo retorno dos judeus a Jerusalém, e Neemias com o terceiro retorno dos judeus. E Malaquias depois vem, que é o último profeta antes de João Batista. A história de Esther, ela se passa durante o período persa na história mundial, de 539 a.C., que é o Império, né? O Império vai de 539 a.C. a 331 a.C. A Bíblia, ela relata a queda da Babilônia, que foi o império que escravizou e levou o povo judeu ao cativeiro, né? Lá em Daniel 5, nós lemos a história que o rei Beltesazar da Babilônia dá uma festa e utiliza os utensílios do templo para tomarem os seus vinhos. E durante a festa, uma mão invisível aparece e escreve na parede, ao que Daniel é chamado para decifrar aquela escrita. E ali Daniel diz que aquele rei perdeu o seu trono e o trono dele foi passado aos persas. E naquela noite o Império Persa derruba a Babilônia e começa, né? E domina aquele povo. Começa ali então, em torno de 539, o Império Persa. E Daniel, no capítulo 8, dos versículos 1 a 27, ele descreve o fim do reinado persa. É interessante como a Bíblia, né, historicamente, nós, do clube de leitura da igreja, nós acabamos de ler o livro Por que Acreditar na Bíblia? E uma das coisas que a gente vê é que os relatos históricos da Bíblia, ele se coincide totalmente com os relatos históricos da humanidade. Não há erro, né? Essa é uma das evidências da credibilidade da Bíblia, entre outras. Eu convido os irmãos que não estão participando a participar. Tem sido maravilhoso, né? O Manual Bíblico de Halley, um outro manual que eu pesquisei, ele escreve que Esther tornou-se rainha da Pérsia cerca de 60 anos depois de os judeus terem regressado para Jerusalém após o exílio de 70 anos na Babilônia. Né? Jeremias, no capítulo 29, ele profetiza o retorno do povo. Por que o povo foi levado cativo para a Babilônia? Por causa da idolatria. E esse cativeiro do povo, o cativeiro babilônico, foi decisivo para os judeus deixarem a idolatria. E a história de Esther, ela se passa cerca de 40 anos depois do templo ser
ter sido reconstruído, que está descrito em Esdras. E 15 anos após a rainha Esther ter livrado os judeus, né, que vocês conhecem a história, Esdras foi para Jerusalém e 13 anos depois, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Eu achei muito interessante porque a nossa Bíblia ela não está organizada cronologicamente, né? Então, quando a gente vai estudar os livros, eu achei interessante ver que Esther ela está ali há poucos anos daquele período de silêncio entre o Velho Testamento, a Velha Aliança, e a Nova Aliança, né? E a gente vê aqui na história do livro de Esther exatamente o diabo sabendo que o tempo do dia do Senhor estava se aproximando e como ele se levanta para tentar destruir um povo, né? Na história do povo da aliança, quem é o povo da aliança? Naquele tempo, os judeus. Nós lemos que o povo se desviou de Deus, do Deus que havia os libertado do Egito e os firmado como nação. Deus enviou vários profetas ao seu povo. E o seu povo prendeu ou matou os profetas, não se arrependeram, né? E eles foram conquistados pelos povos que Deus levantou para isso, que foram os babilônios, persas, no caso de Israel, os assírios, se eu não estou enganada. Mas em todo tempo, Deus protegeu o seu povo por amor ao seu nome, porque ele prometeu também que eles não seriam extinguidos como nação. Por quê? Porque desse povo escolhido nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, né? Descrito lá em Gênesis. A história do povo da aliança, ela é muito mais do que a história de um povo. Ela é a história de um povo a quem Deus escolheu para abençoar todas as nações da terra. E é interessante, não sei se os irmãos sabem, provavelmente sabem, a gente, ao ler o livro de Esther, você não vê o nome de Deus escrito, registrado no livro de Esther. É o único livro da Bíblia em que o nome de Deus não aparece explicitamente. Não tem. Quem ainda não, ou já leu há muito tempo o livro de Esther, eu convido para quando chegar em casa, fazer essa leitura. É um livro pequeno, de apenas 9, 10 capítulos, né? Ele não tem o nome de Deus, mas o agir de Deus se faz presente, mesmo que a gente não vê esse agir de maneira sobrenatural, como a gente vê no início da história do povo, né? Moisés vê a presença de Deus na sarça ardente, as 10 pragas no Egito, depois todo o milagre que o povo de Deus presenciou ao longo da sua caminhada até Canaã, os discípulos que conviveram ali com Jesus, né, Paulo. Então a gente vê muitos sinais miraculosos na Bíblia, mas o livro de Esther não é assim. Ele não tem o nome de Deus pronunciado, ele não tem eventos miraculosos, no entanto, Deus está ali presente, agindo, né? Agindo para quê? Para preservar o seu povo e garantir que a sua promessa seja executada, que os seus desígnios sejam executados. Mesmo que na história, com isso, eu aprendo que na história tudo, a Bíblia afirma, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando o ímpio diz não a Deus, ele está servindo aos propósitos que Deus pré-determinou. John MacArthur, ele escreve que os acontecimentos em Esther nos dão um modelo de esperança quando Deus trabalha de modos menos óbvios em nossa vida. Nós experimentamos isso. Às vezes nós, como cristãos, como povo da aliança, hoje a gente trabalha a gente pode pensar assim, nossa, nós não vemos mais milagres, parece que a coisa está demorando, eu oro e não estou vendo o agir de Deus. Mas Deus está agindo, Ele não descansa. A Bíblia fala que Ele não dorme, né? O próprio Jesus afirma que Ele trabalhava e o Pai também trabalhava. Eles não descansam. Então, mesmo quando nós não vemos Deus agir, Deus está agindo.
O povo judeu, por desobedecer às leis do Senhor, foi levado ao exílio da Babilônia, no ano de 586. Quando você lê a história de Ester e o exílio, pelo menos, talvez os irmãos também, podem lembrar de uma outra figura importante na Bíblia, que tem um livro com o seu nome, que também foi levado para o exílio, que é Daniel. Daniel e os seus amigos no cativeiro se propuseram do seu coração não se contaminarem. Ora, a política da Babilônia, do Império Babilônia, ela era um pouco diferente da política do Império Persa. A Babilônia, quando conquistava o seu povo, ele levava os cativos de suas terras de origem, ele tirava e ele tentava ali, ele esforçava os cativos a uma assimilação cultural, como uma maneira de dominação. Por quê? Ele trocava o nome dos seus cativos, mudava a cultura, mudava a língua e assim aquela nação desaparece. Hoje a gente vê isso, por exemplo, no Brasil, quando eles procuram preservar, por exemplo, uma linguagem indígena, é para que aquele povo não desapareça, não seja extinto, né? Então, os babilônios tinham isso. Por isso que os nomes de Daniel foram mudados, e Daniel, sabendo dessa assimilação cultural forçada, ele propõe no seu coração não se contaminar. Eles continuam firmes no propósito. Mas, ao contrário do Império Babilônico, os persas adotavam uma política de manter seus súditos em seus territórios, permitindo que retornassem às suas terras de origem. Por isso que, quando Ciro persa ele sobe ao poder, ele solta um edito para que o povo possa regressar para Jerusalém. Então, quando Ester está ali em Suzã e acontece toda a sua história, um pouco do povo já havia retornado para Jerusalém por conta dessa política persa, eles eram mais permissivos, mais democráticos, vamos dizer assim, né? Mas Paul Freston escreve que muito acima das motivações políticas de Ciro está a mão de Deus. Cada reino que levantou, ele serviu, ou cada reino que caiu, ele serviu aos propósitos de um Deus soberano, né? Mas é interessante nós mantermos a nossa mente firme que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem. Nós vemos na Bíblia que em certos momentos Deus afirma que Babilônia é o seu servo, é a sua vara de punição. Em outro momento, por exemplo, lá em Jeremias 51, Jeremias profetiza o juízo de Deus sobre a Babilônia por causa dos feitos que ela fez, da sua maldade, das suas guerras. Aí nós podemos pensar assim, mas como é isso? Deus ordena, você vai lá, vai cativar o povo, mas depois Deus pune por conta das guerras. Essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana está na Bíblia e é um mistério profundo demais para que nós possamos entender. Aliás, o pastor Granconato, sendo Marcos Granconato, ele diz o seguinte, que essa é uma das muitas evidências que esse Deus que a gente serviu não é um Deus que a gente inventou, porque se tivesse sido um Deus inventado, a gente teria explicação para tudo, né? Não, Deus faz assim por causa disso, daquilo, mas a Bíblia é cheia, a gente conhece aquilo que Deus quis revelar. Ele é mistério naquilo que ele não revelou a nós. Mas e Ester? Né? Vamos voltar a Ester. Nós vemos na história de Ester que ela traz muita semelhança com a nossa vida, com a nossa história. E como eu já disse, eu não vou falar da história toda, só de um pedacinho. E eu vou elencar aqui apenas 4 semelhanças que a história de Ester traz com a nossa vida hoje. A primeira semelhança é o exílio. A Ester, ela nasceu no exílio, né? A vida no exílio era a única vida que ela conhecia. Diferentemente de talvez aqueles que haviam voltado, que foram jovens para a Babilônia e 70 anos depois ainda estavam vivos e conseguiram voltar para Jerusalém, Ester não conhecia Jerusalém. Aquela era a vida dela, aquela era a terra natal dela, ela estava
tranquila, ela estava bem, como se diz, acomodada, ela estava vivendo tranquila ali naquela terra, era a vida que ela conhecia. O capítulo 2 de Esther, nos versos 5 a 7, abra sua Bíblia para você acompanhar comigo. No capítulo 2, nos versículos 5 a 7, é-nos apresentado Mardoqueu. Em algumas versões vem a palavra Mordecai, é a mesma, que era tio de Esther, e ele criou Esther, né, cujo nome hebraico não é Esther, era Hadassah. Ele cria sua filha, ele cria Esther, sua sobrinha, como filha, porque ela era órfã. Está escrito aí nos versículos 5 a 7 do capítulo 2. E quem era Mardoqueu? Mardoqueu era descendente de Quis. Olha só o versículo 5. Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. No início da história, quando a gente lê essa informação, parece uma informação sem importância, mas ela ao longo da história vai se revelar totalmente decisiva e importante. Então, qual que é a semelhança aqui? Tal como Esther, nós somos o povo da aliança e também nascemos no exílio. Nós estamos no exílio. Essa terra onde a gente vive não é a nossa verdadeira pátria. Nós somos estrangeiros na terra onde vivemos, chamados para estar no mundo sem ser do mundo. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 10 e 11. Diz o seguinte, 1 Pedro 2, versículos 10 e 11. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Também, lá em Hebreus, capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé. Hebreus, capítulo 11, versículos 13 a 16. Hebreus, capítulo 11, 13 a 16, diz o seguinte: todos estes, essa galeria dos heróis da fé, morreram. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as nela e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Lá também em João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, o próprio Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E eu lembrei, quando eu estava anotando essas referências, que mostram que espiritualmente nós também estamos vivendo no exílio. Essa não é a nossa pátria. Nós não podemos nos sentir tão confortáveis, tão acomodados a ponto de achar que não há outra coisa além disso. Espiritualmente, nós estamos peregrinando rumo à pátria celestial. Fanny Crosby, ela escreveu várias canções lindas que tem no nosso cantor cristão. Uma delas é o hino 484, que fala saudade, que fala do anseio da pátria. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Eu acho essa canção linda, E ela fala desse anseio pela pátria celestial. Então, primeiro ponto, nós temos que lembrar que nós estamos no exílio. Está tudo ruim aqui? Tá, mas essa não é a nossa pátria. Estou falando espiritualmente, irmãos,
Secularmente, a gente, como cidadãos do reino dos céus, a gente tem responsabilidade, sim, para com a pátria em que moramos. A gente não pode também confundir, mas espiritualmente, isso aqui não é o fim de tudo. O fim é na eternidade. A segunda semelhança da história de Esther com a nossa história são duas tentações que quem vive no exílio enfrenta: a tentação da assimilação ou do desespero. Ian do Guide, ele escreveu um comentário expositivo sobre o livro de Esther, que eu indico a leitura a todos os irmãos, muito interessante. Ele fala que nós nos relacionamos com essas duas tentações de modo muito íntimo, porque, olha só, a maioria dos exilados havia partido e voltado para Jerusalém, no tempo do decreto de Ciro ou na geração seguinte. Mais de 50 anos depois desse acontecimento, aqueles que permaneceram em Suzã, a capital persa, eram fortemente tentados a se acomodar a uma coexistência confortável, talvez até demais, com a autocracia em geral benigna que os cercava. Olha só, eles viviam no império que em geral era benigna, que aceitavam que eles tivessem costumes diferentes, que permitia até que eles voltassem para sua terra natal. Então, a primeira tentação é a tentação da assimilação. Mas o que é assimilação? Definindo assim formalmente, a assimilação é o processo social que ocorre quando indivíduos de grupos antagônicos, ou seja, indivíduos que estão em lados opostos, contrários, incompatíveis, eles se tornam semelhantes. Por exemplo, qual que é a nossa tentação hoje como igreja, que infelizmente muitas igrejas talvez estão sucumbindo, e até por isso o cuidado do nosso pastor em estar estudando as marcas de uma igreja vitoriosa. Exatamente essa assimilação cultural com o mundo. É trazer para dentro da igreja coisas que funcionam lá no mundo para tentar fazer funcionar aqui dentro da igreja. Ora, a Bíblia é clara em dizer que a igreja com o mundo são antagônicos, eles estão em lados opostos. Quando a igreja se aproxima demais e começa a ficar confortável demais com os ideais, com os movimentos do mundo e começa a copiar, está havendo aí uma assimilação cultural. Em vez da igreja transformar o mundo está transformando a igreja. E isso é muito sério. E infelizmente tem acontecido, mas graças a Deus nós temos um pastor que tem essa preocupação. Oremos pela vida do nosso pastor e pela vida da nossa igreja, né? Qual que é a outra tentação? A tentação é o desespero. O desespero é quando alguém perde a esperança, ele se deixa assimilar. Como igreja, o que nós esperamos? Qual é a nossa maior esperança? Ou seja, qual é a nossa maior espera? Como igreja, a nossa maior espera é a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando ele virá em breve, né, não mais como Salvador, mas como juiz de todas as coisas, né? Então, quando se perde de vista essa esperança, que é a nossa maior espera, tudo mais fica sem sentido. Qual que é o sentido de existir num mundo onde não há eternidade, onde não há justiça, né? Onde tudo acaba aqui. Então, melhor se conformar com o mundo e viver o slogan que o mundo ultimamente anda colocando, que é: se te faz feliz, não é errado, siga seu coração. Então, quem perde de vista a nossa esperança, ele se deixa assimilar pelos ideais mundanos, né? Nós precisamos, como igreja, o povo da aliança, manter firmeza e não nos deixar assimilar. Vamos ver lá em Romanos 12, versículo 2, muito conhecido esse versículo, mas nunca é demais a gente estar sempre lendo ele. Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos cair nessa tentação da assimilação cultural ou do desespero no exílio, né? De, ao invés de condenar o pecado, tolerar o pecado ou até mesmo começar a praticar o pecado. A terceira semelhança do livro de Esther... mas como? Onde é que mostra que Esther estava, né, assimilada, muito confortável com o reino? Uma das coisas que a gente pode ver que Esther, ela tinha um nome hebraico, Hadassa, mas ela era mais conhecida e ficou mais conhecida por seu nome persa, Esther. E se você vai ler ali a história não higienizada de EBD, que a gente conta para as crianças, né, até o capítulo onde ela se torna rainha, você pode ver que, e esse é o próximo tópico que nós vamos falar, que Esther, ela esconde a sua identidade, ela não conta quem é, né? Ela se oculta a sua identidade até mesmo por ordem de Mardoqueu, e ela alcança graça, ou seja, ela age de acordo com as regras do império para galgar e chegar e alcançar, sei lá, aquele concurso, né? Alguns comentaristas dizem que aquela seleção de moças talvez poderia ser chamado de rápido, de sequestro, né? Em que as moças seriam as mais belas do palácio, foram levadas e para viver para sempre ali. Elas não foram devolvidas para os pais, as que não foram escolhidas. Todas tiveram que viver para sempre ali no harém do rei, né? E a gente vê que Esther, ela segue os conselhos do eunuco, que está cuidando das mulheres, ela leva para o palácio somente aquilo que ele fala. Então, a gente vê Esther ali muito confortável e seguindo as regras, né? Vamos ver no que isso dá. Vocês conhecem a história, a gente vê que Esther muda de atitude. A identidade no exílio, esse é o terceiro tópico. A história do livro começa com uma festa que durou 6 meses. O rei Assuero dá uma festa de 6 meses. Num dado momento da festa, ele exige a presença da rainha Vasti, que diz não ao rei, né? E ele, enfurecido, tira ela do cargo de rainha e bane ela da presença dele para sempre. Passando um tempo e o furor do rei, ele sente falta de uma rainha e seus conselheiros lhe dão aquela ordem: olha, mande aí uma expedição por todo o reino, busque as mulheres mais belas e aquela que o senhor mais agradar, faça que essa seja escolhida como rainha, né? E a Mardoqueu, então, lá no capítulo 2, quando ele é apresentado, né? Nós vemos aí que Mardoqueu é um nome conectado a uma divindade babilônica, isso não significa que ele era adorador dessa divindade, né? Esther é apresentada pelo seu nome hebraico, Hadassa, e então depois pelo seu nome persa, e ela é uma das escolhidas para viver no palácio. E Mardoqueu fala: olha, não revele a sua identidade, não revele o povo ao qual você pertence. O porquê que ele dá esse conselho para Esther não fica claro. Será que ele tinha medo de, apesar de terem uma convivência pacífica ali no reino, ou então ele achou que talvez isso pudesse prejudicá-la ali naquele concurso para a escolha da rainha? A gente não sabe. A gente diz que ele pede para que ela esconda a sua identidade. Mas qual é a consequência de se esconder a identidade? Lembre de Daniel, que fala que se propôs no coração não se contaminar com as iguarias, com o manjar do rei. Esther, ao esconder a sua identidade, ela participou, e ela tinha que participar, até como estratégia para esconder a sua identidade, de todos os manjares do rei, da casa do rei, comendo alimentos não permitidos pela lei dos judeus, deixando de observar leis que a identificava como pertencente a um povo separado, o povo da aliança, né? Ou seja, mesmo depois de se tornar rainha, Mardoqueu fala para que ela não conte de onde ela é, não fale a sua origem, né? O sucesso de Esther e Mardoqueu até esse ponto foi à custa de esconder a verdadeira identidade.
E muitas vezes nós, cristãos, passamos por essa mesma tentação e às vezes até fazemos a mesma coisa de no trabalho, na empresa, ou até dentro de uma família que não é cristã e esconder quem nós somos de verdade. Nossa, eu lá na escola, né, na universidade, falar que eu sou cristão, acho que não vai ficar muito bem para mim, né, os colegas não vão ser muito bem aceitos, então eu vou esconder a minha identidade. Muitos de nós já passamos por isso. Né, no ambiente de trabalho, depois de muito tempo você descobre, nossa, então você é crente? Nem sabia. Né? Nós temos essa identificação com Esther. Então a gente não pode lançar pedra na Esther e falar, nossa, Esther, né? Como assim? Não, porque muitas vezes nós somos tentados a esconder a nossa identidade. Ao invés de resistir como Daniel, a gente camufla como Esther. Né? Agora, veja bem, no tempo de Esther, o que identificava ela como povo da aliança? As regras alimentares, as leis alimentares e as guardas de dias santos. Todas aquelas regras que estão ali no Velho Testamento era para identificar o povo que Deus separou para, a partir daquele povo, abençoar todas as nações da terra. Era um povo separado. E nos nossos dias, onde está como é formada a identidade de um cristão? A identidade do cristão é formada aqui, à luz da Bíblia. Né? Ela não deve ser apenas lida, ela deve ser vivida. Até uma frase que fala que muitos não vão ler a Bíblia, vai ler a vida do cristão. Né? E essa é a única Bíblia que eles vão ler. Então, a identidade nossa hoje é formada a partir da leitura e da vivência da Bíblia. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é possível viver a palavra anonimamente. É possível ler, sem que ninguém saiba. Você pode ter ela escondido no aplicativo do celular, entrar para dentro do quarto e ler. Pode até orar lá escondido. Aliás, a Bíblia ordena que a gente entra no quarto e ora. Mas viver Cristo não é possível. Viver Cristo anonimamente, sem que ninguém saiba. As marcas de um cristão verdadeiro, as marcas de uma igreja verdadeira, ela sempre é visível. Amém? A quarta e última semelhança de Esther conosco é e aí entra no versículo que a gente leu no início, é a decisão que nós precisamos tomar no exílio. Decisão no exílio. Quando você vai ler a história de Esther, a história avança e um novo personagem aparece, Amã. Está lá um pouquinho antes do texto que nós lemos, está em Esther 3. Abre aí a sua Bíblia comigo, Esther 3. No versículo 1 e 2, está assim. Depois dessas coisas, capítulo 3, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Agora, veja bem, até aqui nós vimos que Mardoqueu e Esther, eles estão jogando de acordo com as regras do império. Mas chegou um momento que ele diz não. Ele diz, agora basta, esse é o meu limite. E ele não se curva. Por que ele não se curva? Né? Afinal, ele já estava acostumado a viver a vida no império. E esse repentino não conformismo causa estranheza nos servos do rei, né? Que no versículo 3, acompanha aí, olha, então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, por que transgrides o mandado do rei? Se isso causa estranheza, mostra que até então Mardoqueu era alguém que vivia como cidadão persa modelo. Mas aí ele diz, não, isso aqui eu não posso. Para Mardoqueu havia chegado um momento decisivo. Ou ele se prostrava e era completamente assimilado, escravizado para sempre, ou então ele se mantinha de pé, como os amigos de Daniel, revelando assim a sua identidade, até então oculta, e enfrentando as consequências.
E Mardoqueu, então, ele se decide não curvar e se identificar como o povo da aliança. Olha só, o versículo 4, olha o finalzinho do versículo 4. Porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então, Mardoqueu não se inclina, não se curva. Por quê? Porque ele era judeu. Agora, qual que é a ligação de Mardoqueu com Amã? Olha só como as coisas, como Deus dirige toda a história e Ele está no controle de tudo. Em Êxodo 17, quando o povo de Deus estava saindo do Egito, ele foi atacado covardemente por um povo chamado Amalequitas. Eles atacaram por trás, alvejando os mais fracos. E naquele dia, o Senhor foi a bandeira de Israel. Moisés, ele sobe sobre o monte, com os braços erguidos, eles tiveram uma grande vitória. Até tem a história que Moisés, né, ele se cansa e vem de um lado, Josué, do outro eu me esqueci. Quem é o outro? Caleb? Josué e Caleb, cada um segura as mãos de Moisés e durante a batalha ele fica com as mãos erguidas e vence então ali os amalequitas. E lá em 1 Samuel, capítulo 15, anos depois, quando o povo de Israel tem o seu primeiro rei, Saul recebeu de Deus a incumbência de apagar Amaleque da história, né? E essa é a história de que está lá em 1 Samuel 15. Eles venceram a batalha, Deus deu a vitória a Saul, mas Saul não cumpriu a ordem divina por completo. Deus disse que era para acabar com tudo, porque lá no Êxodo eles já haviam sido amaldiçoados por Deus. Deus já tinha dado a vitória, mas Saul não cumpre a promessa. Ele faz umas desculpas, fala que pegou o melhor do gado para oferecer em sacrifício, poupa a vida do rei, né, que se chama Agag. Ali Samuel anuncia que Saul perderia o seu reinado, e o próprio Samuel mata Agag, o rei amalequita. Agora vamos olhar para Susã. Quem é Amã? Amã é um agagita. Ele é um descendente de Agag, o rei amalequita, que Saul não quis matar. E por isso perdeu o reinado. E quem é Mardoqueu? Um descendente de Saul, da mesma família de Saul, da tribo de Benjamim. Então ali Mardoqueu entende, finalmente a ficha cai, ele está fazendo ali parte de algo muito maior. Ele decide então que não se trata apenas da vida dele, da vida confortável no império, ele entende que trata da vida de um povo inteiro, da vida do povo da aliança. E aquele era um limite que ele não pode ultrapassar. Nós vemos que quando Mardoqueu diz que não vai se curvar, que ele vai se resistir, Amã se enfurece. Olha no versículo 5 do capítulo 3. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Provavelmente, muito provavelmente, Amã também conhecia essa história, né? Então, ali, muito mais de ser a história entre dois homens, estavam ali a história de duas nações. Bom, Amã decide destruir Mardoqueu. Mas ele também conhece a história e ele arquiteta destruir não só Mardoqueu, mas todos os judeus. Antes de seguir em frente, uma coisa que chama a atenção é a idolatria de Amã. Qual que era a idolatria de Amã? Veja só, que lá no versículo 1 desse capítulo, fala que o rei Assuero engrandeceu Amã, exaltou, pois ele acima de todos os príncipes. Todo mundo se curvava, mas por causa de um que não se curvava, Amã perde a cabeça. Quem conhece a história sabe o final dessa história. Ele se enfurece, ele não tem mais paz. Por quê? Porque essa é a idolatria de Amã. Para Amã não bastava ele ter muitos filhos, que era algo muito precioso para a época. Não era bastante ele possuir bens, riquezas, fama, poder, autoridade. Ele queria ver todos se curvar.
Se um não se curvou, não basta. Essa é uma forma da gente descobrir, identificar os ídolos do nosso coração, verificando as nossas emoções mais incontroláveis. Quando é que as nossas emoções ficam mais incontroláveis? Aí pode estar o ídolo do nosso coração. Voltando aqui, Amã então arquiteta um plano para destruir o povo judeu. E qual que é a acusação que Amã fornece ao rei? Está lá no versículo 8 do capítulo 3. Ele diz, e Amã diz ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo. Veja bem que ele não identifica esse povo. Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. É interessante que esse versículo mostra que os judeus, eles não haviam se deixado assimilar, pelo menos não totalmente, porque eles ainda eram identificáveis. Olha, tem uma lei, eles seguem umas leis diferentes aí. Nós, como igreja, precisamos também ser identificados como um povo que segue princípios e ideais diferentes. O mundo está ficando cada vez mais hostil àqueles que se erguem e não se inclinam a esses ideais. Por exemplo, a irmã Marli me enviou um vídeo de uma escola, acho que em Minas Gerais, Belo Horizonte, uma escola confessional. O que é uma escola confessional? Geralmente uma escola ligada a uma instituição religiosa que tem o direito de, ali, os seus alunos, ela expressar a sua confissão de fé. Né? E essa escola confessional, ela fez um vídeo contra a ideologia de gênero. Olha, Deus fez homem e mulher. Deus fez isso. E essa escola, então, começou a enfrentar uma investigação do Ministério Público como sendo racismo, perseguição. Ora, ela não é uma escola confessional, ela tem o direito de se confessar os seus valores. Mas, irmãos, o mundo está ficando cada vez mais hostil. Mas nós temos que ser o povo que segue umas leis diferentes. Vão se levantar contra nós, o inimigo vai estar sempre furioso. O próprio Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Então, o rei Assuero, ele concede aprovação a esse genocídio. Cartas são expedidas marcando o dia do massacre do povo judeu. Enquanto a cidade toda estava confusa, o rei e Amã se assentam para beber. Mas Mardoqueu e os judeus, de todas as províncias onde o edito chegava, havia grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. E então a gente já está agora no capítulo 4, onde eu irei encerrar. Olha só, todo o povo estava em jejum, em panos de saco, mas Esté estava lá no palácio, ela não sabia de nada do que estava acontecendo. Ela estava isolada. E muitas vezes nós estamos assim também. O povo de Deus está sofrendo, nós estamos isolados, sem saber o que fazer. Nós não podemos ser cristãos sem viver em comunidade. Só existe povo de Deus, povo da aliança, em comunidade. Mas então, Mardoqueu avisa Esté que a hora de se identificar, de revelar a sua identidade chegou. Esté, ali na conversa do capítulo 4, que ela tem com Mardoqueu por meio de um eunuco, de um servo de Esté, porque Esté não podia sair do palácio para falar com Mardoqueu, então há um intermediário. Ela fala, olha, tem 30 dias que o rei não me chama, eu não posso chegar na presença do rei sem ser chamado. Mas então Mardoqueu é firme. No versículo 13 e 14 do capítulo 4, Mardoqueu fala para Esté, olha, não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Entende que aqui não é citado o nome de Deus, mas Mardoqueu confia nas promessas de Deus para o povo de Israel. Interessante, né, para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Mardoqueu ali implicitamente
ele reconhece a soberania de Deus. E lembra, Esther disse. Então, Esther fala para Mardoqueu, que é os versículos que nós lemos. Esther disse que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, e ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Olha só, o jejum, o lamento era necessário? Sim, mas ele não ia adiantar de todo. Podia todo o povo fazer jejum, uma coisa era necessária, uma coisa precisava para que o povo fosse libertado dessa situação, desse genocídio. Eles precisavam de um mediador, de alguém que pudesse chegar à presença do rei para interceder, para se identificar com aquele povo e defender aquele povo. Porque o povo por si só, por mais que jejuasse, chorasse e lamentasse, apesar que essa era uma reação esperada, né, isso não ia adiantar. Da mesma forma, quando o pecado entrou no mundo, uma guerra começou a ser travada, né? Um homem foi escolhido, Abraão, para se tornar o pai de uma nação, onde nasceria o Salvador. Depois a Bíblia nos informa que da linhagem de Davi nascerá o Salvador. E ali, por obra de Amã e Assuero, tudo indicava que a serpente iria finalmente conseguir impedir que da linhagem de Davi nascesse o Salvador. Porque se o edito de Assuero fosse dado a cabo, todos os judeus de todas as províncias, até mesmo aqueles que haviam retornado para Jerusalém, seriam mortos. Acabava a promessa. Mas Deus é o Deus soberano e Ele vence todas as batalhas, né? Assim como a vida de Esther, a nossa vida é muito mais do que a nós mesmos, né? Então, quando a gente lê essas batalhas que Esther enfrentou, isso vai nos ajudar a enfrentar as batalhas de hoje, daqui e agora, né? O povo judeu também ele foi condenado por um decreto que não podia ser revogado. A lei dos persas, está lá no capítulo 8, versículo 8, diz que a lei dos persas era uma lei que não podia ser revogada. Inclusive, eu convido os irmãos para ler em casa, Mardoqueu, depois, ele é o autor da lei que dá aos judeus o direito de se defender, ele não anula a lei, né? Ele é um homem inteligente ali que consegue ajudar o seu povo. Mas olha só, a similaridade, assim como o povo judeu, nós também fomos condenados por um decreto irrevogável. Quando o pecado entrou no mundo, qual que foi a lei que Deus deu para Adão e Eva? Não comeis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, morrereis. Eles comeram. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Nós estamos condenados à morte. Então, qual que era a nossa salvação? Nós não podíamos chegar na presença mais de Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim, não mais poderiam chegar na presença do rei. Então, Jesus se identificou totalmente conosco. Ele assumiu a forma de servo, viveu como um de nós nesse mundo caído e enfermo pelo pecado. E então, depois de ter completado a sua vida de perfeita obediência, ele entrou na presença do Pai. Ele não estava apenas arriscando a sua vida, mas ele entregou a sua vida. Para Jesus, a morte não era uma possibilidade, assim como foi para Esther. Para Jesus, a morte era certeza. Quando ele tomou sobre nós sobre si os nossos pecados e compareceu diante de Deus, a certeza dele foi a cruz. Mas por meio da sua morte, nós recebemos a vida, porque ele não ficou morto, ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus agora, ele aparece diante do Pai para interceder por nós. Vamos ler Romanos 8. Romanos 8. Essa é uma passagem que mostra como Jesus se identificou conosco na sua morte e agora na sua vida. E ela traz muito alívio ao nosso coração. Quando a gente pensa assim, será que Deus me ama? Quando a gente, como pecador, a gente cede às tentações do império, né? E a gente pensa,
né? Será que Deus ainda está comigo? Eu estou sofrendo essa doença. Será que é alguma, né, isso é alguma acusação? Enfim, vamos ler lá, capítulo 8, versículo 33 a 39. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a morte, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu termino aqui dizendo, qual será a nossa decisão? Nós iremos nos identificar como parte do povo da aliança e sofrer com isso as consequências, ou a gente vai se deixar assimilar no mundo onde a gente vive, no mundo espiritual, só essas duas alternativas. Ou você se assimila e se conforma, ou você se identifica e enfrenta as consequências. Mas o final da história de Esther nós conhecemos, graças a Deus é um final feliz, por isso nós estamos aqui, por isso o Redentor nasceu, né? E o final da nossa história? Você sabe? Eu sei, está escrito na Bíblia, né? Olha só, vamos ler agora, lá, e eu quero que você preste atenção na questão da identidade, como essa questão da identidade é importante e aparece no final da nossa história. Nós vamos ler lá em Apocalipse duas passagens. Capítulo 2, versículo 17. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós teremos um nome, teremos identificação. Algumas religiões dizem que depois que a pessoa morre, ela se une ao uno, sendo um. Não. Cada um de nós terá uma identidade, e Deus conhecerá cada um intimamente, porque o nome que nós tivermos é o nome que Ele deu. Vamos agora lá no capítulo 22. Esse é o final da nossa história. O final daqueles que se identificam como o povo de Deus. E isso deve nos motivar e nos dar esperança. Capítulo 22, versículos de 1 a 5. Apocalipse 22, versículo de 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome, o nome de Deus, identificando cada um. Você é filho de Deus, você é de Deus. Além do nome de Deus escrito na testa, aqui uma metáfora, ou seja, cada um ali está identificado como filho de Deus, como servo de Deus. Você também vai ter um nome que é seu, que Deus te conhece pelo seu nome. A identidade é coisa séria, né? E ali não haverá mais morte, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Amém. O final da história é feliz, irmãos, e isso deve renovar as nossas esperanças nesses dias de luta, nesses dias difíceis, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu